Namaskar. Vou falar para vocês agora um tema muito interessante e que todas as pessoas deveriam compreender este tema, porque nos ajuda a compreender a vida mais profundamente. E palestra é sobre a teoria da criação do universo. Como este universo foi criado. A maioria das pessoas acreditam que tem um ser, uma consciência, uma força que cria este universo. Alguns dizem que é um ser, uma consciência, uma energia, um ser divino, né? Que chamamos de Deus, de Brahma, de Allah, que cria este universo. Algumas pessoas até pensam que a mãe natureza é a que cria este universo. Outras pessoas pensam, mas certamente, que sim, a mãe natureza com sua energia cria todo o que que está vivo, que existe, mas que existe uma consciência que guia essa mãe natureza, um programa que guia, que cria o programa para que a mãe natureza dance em um determinado estilo para criar toda esta criação que nós vivimos. De acordo à filosofia tântrica, a cosmologia tântrica, se diz que existe esse Deus, esse Brahma, tem duas funções. Ele é como uma folha de papel. Você não pode imaginar que uma folha de papel tem só uma cara. Ele tem duas caras, sempre tem duas caras. Da mesma forma, essa entidade criadora, esse chamado de Brahma, na terminologia filosófica, está composto de duas partes. Uma é a consciência pura, aquela consciência de Deus pura, cheia de amor. E outra é a mãe natureza, a matriz cósmica. A consciência se chama Purusha, ou Shiva. A matriz cósmica se chama de Shakti, energia cósmica, ou Prakriti também. Esses dois aspectos são muito importantes. Agora, a consciência é um estado puro de ser, de existência. A energia é uma força cega que não tem vida própria, a não ser que a consciência decida mover a energia. E isso é que acontece quando este universo é criado. Al início, antes do universo ser criado, a consciência e a energia estavam juntas, mas a energia estava dormida, como hibernando. Não havia criação. Quando essa consciência decide começar a criação, começa a ordenar a energia, a matriz cósmica, que é composta de diferentes forças, chamados de gunas na filosofia. São diferentes forças que estão dormidas, mas a consciência decide movimentar estas forças, e ali, quando ele movimenta esta força, aí é o início da criação do universo. Talvez ali é o Big Bang, a grande explosão que começa a criação do universo. Agora, aconteceu isso alguma vez no passado? E está agora, a criação está movendo-se por esse acontecimento do passado, desse universo do passado? Sim, só que hoje em dia se acredita até que existem vários universos. Então parece ser que essa entidade cósmica cria continuamente universos. É um processo contínuo de criação de novos e novos universos.
Y algunos dicen que tem universos, né, que están paralelos, ou seja, que tem universos dentro dos universos, em diferentes estados de energia, diferentes dimensões. Bom, isto é algo muito grande e muito vasto e de tempo, uma quantidade de tempo quase infinita, ou talvez infinita, de que isso está acontecendo. Mas o que nós vamos a ver hoje é como, depois que essa consciência, que essa entidade cósmica decide criar o universo começa. Hoje em dia, a maioria das pessoas com certa educação, com certa consciência, eles não acreditam já na ideia de que Deus criou o homem como homem, o elefante como elefante, o diamante como diamante, o cachorro como cachorro, o árvore de manga como árvore de manga. Mas acreditam, a maioria das pessoas, em um processo de evolução, onde as diferentes espécies foram evolucionando e mudando. As espécies primitivas foram desaparecendo e novas espécies foram nascendo. E assim nasce, hoje em dia nós temos nosso elefante, que vem de um processo de mamute e de outros animais que deu o elefante moderno. E assim, tudo o que nós hoje em dia vemos em nosso planeta, em nossa criação, neste planeta, por exemplo, é produto de um processo de evolução que levou bilhões de anos. A vida humana surge em nosso planeta pouco mais de 1 milhão de anos atrás. Mas a vida já existe em nosso planeta faz bilhões de anos. Então, como que isso acontece? Como que a vida surge? Temos que ver que para que a vida surja, antes da vida, estavam os 5 elementos da natureza, que são éter, gás, ar, ou os gases, estado luminoso, o fogo luminoso, líquido e sólido. Esses são os 5 elementos que compõem toda a nossa criação neste planeta. Esses 5 elementos são fundamentais e básicos para que exista vida. Se não tivesse calor, fogo, calor, a vida não poderia. Se não tivéssemos o sol, nosso planeta não poderia existir. Se não houvesse gases, diferentes tipos de gases, e entre eles, um dos mais importantes, oxigênio, a vida em nosso planeta não poderia existir. Se não tivesse líquidos, diferentes tipos de líquidos e água potável, a vida não poderia existir. Se não houvesse elementos sólidos que permitiriam que as plantas cresçam, que os animais vivam, que os seres humanos se alimentem. Se não houvesse esses minerais, digamos assim, esses sólidos, não poderia haver vida. Então, é muito importante. Agora, o interessante é que esses 5 elementos são criados gradativamente. Começa por o éter, uma certa pressão energética e magnética e cósmica sobre o éter cria os gases, dos gases, na fricção dos gases nasce o fogo, o fator luminoso. Logo, o fator luminoso se vai esfriando e cria os líquidos, e dos líquidos se vão esfriando cada vez mais e criam os sólidos. Então, tudo é um processo de pressão atmosférica, gravitacional, cósmica, diferentes tipos de pressões que vão fazendo que desse estado sutil, como o éter, chega ao sólido. O sólido é o elemento mais denso da criação.
Mas essas forças cósmicas continuam pressionando o sólido para que continua havendo pressão. E é nessa pressão sobre o sólido que acontece dois tipos de explosões. Um tipo de explosão onde o sólido quebra, a pedra se torna areia e depois se torna terra novamente, né? A pedra se desintegra e se transforma continuamente, né? Mas se dentro da pedra existe um outro tipo de explosão, que é uma implosão. Quando essa implosão acontece, especialmente dentro de matéria de carbono, de átomos de carbono, né? Quando isso acontece, guiado por essa consciência cósmica, dessa implosão, surge uma nova partícula, que é chamada, dentro da filosofia cosmológica e dentro da filosofia de yoga, como prana. Prana é energia vital. Prana significa, energia vital significa uma vida. Surge uma vida. E surgem vidas. Com esse processo de implosões surgem vidas. Só que toda vida precisa de um corpo também. Então, imediatamente essa vida, cria a realidade e junto com o processo da consciência cósmica, dessa entidade cósmica e essa mãe natureza, aí se cria, começa a criar na natureza corpos para que essa vida pueda ocupar. Porque uma vida é uma mente e precisa de um corpo apropriado para poder existir, digamos assim, não para poder existir, para poder expressar-se, porque ao início essas vidas que nascem são muito elementares, são vidas assim muito elementares, muito sutis. Então, para que essas vidas surjam e cresçam e se desenvolvam, precisa de essa energia vital e um corpo físico. Ao início, são seres unicelulares, Por exemplo, uma célula é um elemento aquoso, que às vezes, dependendo do tipo de células, são mais duros, ou mais firmes, outro é quase aquoso, como as células da sangue, por exemplo, Mas cada uma delas tem uma vida, tem uma mente adentro. E essa mente vive por um certo tempo. E, por lo tanto, para viver por um certo tempo, precisa se de alimentar. E logo, para dar continuidade à sua existência, precisa se de reproduzir. Por isso que as duas tendências mentais ou emoções mais básicas da vida são alimentar-se e reproduzir. As células, por lo general, elas não descansam, porque tem outra das propensões que precisa um ser vivo para prolongar sua existência é descansar e também proteger-se de outras células. O animal se protege dos outros animais. Esses 4 instintos básicos são já de seres mais desenvolvidos, porque os seres unicelulares e pouco desenvolvidos só têm essas duas tendências. Então, o que acontece? A vida nasce e a mente nasce e vai tomando corpos, vai vivendo por um certo tempo, o corpo morre, mas a mente não morre. Essa vida, essa mente que nasceu lá no mais profundo e antigo da primitividade deste planeta, essa mente foi gradativamente evolucionando e tomando corpos cada vez mais sutis. Assim entra no reino vegetal. E no reino vegetal temos uma grande degradê de vegetação. Alguns mais simples, mais primitivos, outros mais complexos. E assim a vegetação
gradativamente fue evolucionando hasta que nacen, por ejemplo, las plantas carnívoras, que ya son plantas que van oleando, que van viendo, que van comiendo bichinhos, digeriendo bichinhos de forma diferente a que as plantas normalmente digerem os elementos da terra, e aí vão desenvolvendo até que nasce o reino animal. E no reino animal temos animais muito primitivos, muito simples, até animais como gorila, chimpanzé, orangutã, que são muito desenvolvidos. O corpo deles é igual que nosso corpo humano, só que eles têm um cérebro menos sofisticado, um sistema glandular e sistema nervoso menos sofisticado, mais que o ser humano. Por isso que eles não têm essa mesma capacidade que tem o ser humano, mas eles já são quase como o ser humano. E assim entramos no reino, e assim a evolução vai desenvolvendo-se. A evolução é como um círculo que nasce da consciência suprema, ele vai desenvolvendo-se até que chega ao sólido, nasce a vida, e aí começa um processo diferente. O primeiro processo é do sutil, da consciência cósmica, da matriz cósmica como essência, se vai densificando até chegar ao sólido, o elemento mais sólido, logo se vai sutilizando para voltar cada vez mais, passa por o reino vegetal, o reino animal e até o ser humano, e no ser humano encontra a expressão mais sutil da criação. E o ser humano também vai evolucionando, porque o ser humano está em caminho a fechar o círculo da criação. E, à medida que o ser humano vai desenvolvendo, vai evolucionando-se, que ele vai adquirindo estados de consciência cada vez mais sutil, mais profundo. Quem vai evolucionando é a mente humana, porque o corpo humano é formado de células, que são primitivas. Mas a consciência do ser humano é muito especial, muito sutil. Então, a consciência do ser humano, à medida que vai vivendo, experimentando a vida, essa mente vai evolucionando, tomando novos e novos corpos, até chegar ao estado, passa do estado de ser humano primitivo, instintivo, interessado só por as coisas físicas, a passar a ser um ser mais intelectual, um ser criativo, e vai desenvolvendo a intuição e se torna um ser espiritual. E no mundo espiritual ele vai evolucionando até chegar a lo que foram os grandes mestres, que tinham um corpo igual que todos os corpos das outras pessoas, mas a sua psique era muito desenvolvida, sua mente era muito sutil, sua mente era um instrumento do cósmico. A mente deles e a mente de Deus era praticamente, eles não tinham uma mente própria praticamente, ele era instrumento do divino que passava através deles, e aí se fecha a criação. Todos os seres humanos estão nesse processo de fechamento com o cósmico, por isso que o divino, Deus, deveria ser, é nossa meta de vida. Deveria ser aquilo que esse acercar-nos hacia Ele deveria ser o mais importante de nossa vida. E essa atração que Deus, nós evolucionamos como seres humanos através da fricção física, as clima, as doenças, tudo isso nos faz evolucionar biologicamente. Mas psicologicamente, através de estudo, de pensar, de conflito, de uma mente com outra, dessas fricções da mente intelectual que faz evolucionar o intelecto e a consciência da pessoa. Mas a espiritualidade faz a ele ir além do intelecto e começa a desenvolver a intuição e começa a entrar em contato com a sabedoria do universo e começa a entrar em contato com aquele que é o criador, desse grande drama do universo. Quando a pessoa entra em contato com ele, se inunda, se atinge com essas qualidades divinas, com esse amor divino. Então aí o ser humano
atinge su grado más elevado. Y él atinge ese contacto con el Ser Supremo, se torna cada vez más profundo, más profundo. Él siente a presencia de Él, ve a Él en todas las cosas, siente dentro de Él, más profundamente Él siente que yo soy Dios, mas ese sentimiento de yo ainda está allí, hasta que va a llegar un momento en que Él se sumerge en lo divino, así como un río se sumerge dentro do mar e perde sua identidade, seu nome, e ele se sumerge dentro do mar. Chega um dia em que o ser individual, a mente individual se sumerge em lo divino, se torna o divino, e já não é mais o individual, é só o divino. E ali fecha o círculo, né, da criação. Essa é nossa verdadeira meta, né? Y para conseguir ese proceso, desde que nace una mente, precisa millones de vidas. Cada vida es una experiencia, y experiencias que hacen a él evolucionar hasta realizar que en esencia él es Dios, él es a divinidad. Cuando más perto estamos de esa realización, de esa conciencia, más estamos libres, ¿eh?, da creación, de los fluxos y de las fricciones da vida y da creación. En ese estado, no estamos saliendo de todas esas fricciones y comenzamos a sentir, y nuestra mente comienza a sentir felicidad, plenitud. Ese es el propósito de la vida, ese es el lugar que toda mente en lo más profundo deseja. Nada.